Prazo do INSS acaba para 1.400.000 pessoas. Para entender melhor, me acompanha aqui nesse vídeo, para você tirar as suas dúvidas também. Não se esqueçam de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais. Compartilhe pelo Facebook, pelo WhatsApp, para que todos tenham acesso a essa informação. Não é inscrito no canal? Já aproveita essa oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações, assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia para vocês nessa quarta-feira, hoje é dia 23 de dezembro de 2020, eu estou me referindo à revisão, e revisão do INSS sempre deixa muita dúvida, tá? A revisão da aposentadoria ou pensão paga pelo INSS ela é garantida a todos os beneficiários do órgão, mas esse direito possui uma restrição. Ele só pode ser exercido dentro do prazo de 10 anos contados a partir do primeiro pagamento do INSS. A chegada de 2021, portanto, representa a última oportunidade para os segurados com benefícios iniciados lá em 2011, requisitando aqui ao INSS uma análise dos cálculos que resultam na definição aí de um valor inicial das suas respectivas rendas. O número de beneficiários com prazo de revisão encerrado em 2021 pode chegar a 1.400.000 pessoas aproximadamente, caso todas as pessoas, no caso aí, que têm direito de pedir uma revisão dentro do INSS. Todas as pensões e aposentadorias iniciadas, portanto, em 2011, ainda que estejam sendo pagas, segundo os dados aí do Anuário Estatístico da Previdência Social, então essas pessoas vão ter o último prazo para pedir revisão. Solicitar o serviço de revisão é bem simples. O pedido pode ser feito pela internet, lá pelo meu INSS, disponível em aplicativo aí de celular, o site meu.inss.gov.br. O interessado na revisão do benefício do INSS nem sequer precisa apresentar documentos. Ao tomar a decisão de pedir a revisão da renda, porém, o cidadão deve considerar que está fazendo algo bastante sério, o que poderá até mesmo resultar na redução do valor do seu benefício ou até mesmo o cancelamento da sua aposentadoria ou pensão, caso analisados aí do INSS identifique algum tipo de erro ou irregularidade que tenha ampliado ou dado início aí à concessão do benefício de uma forma indevida. Não significa que você cometeu algum crime. Eu tenho exemplos aqui na cidade em que eu moro, que uma funcionária do INSS começou a receber a aposentadoria, foi identificado um problema, um erro ali dentro do benefício, ela simplesmente retornou às suas atividades de trabalho, não foi bicho de sete cabeças, nem sempre você é um criminoso. O INSS também é sujeito a erros, pode estar errando na hora de fazer as contas ali, e às vezes você vai pedir essa revisão, o tiro pode sair pela culatra, entendeu? Antes de pedir essa reanálise aí do seu benefício, é recomendado que o interessado faça por conta própria ou com a ajuda de um advogado a verificação do seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou CNIS, comparando aí todos os registros das suas carteiras profissionais, carnês de recolhimento, contratos de trabalho ou outras provas de recolhimento. Esse CNIS, esse cadastro, mostra toda a sua vida junto ao INSS. Tudo que você recolheu, tudo que você trabalhou foi registrado. Se você tem a documentação em mãos, pode ser que esteja faltando algo que possa elevar o valor do seu benefício, alguma contribuição que faltou, algum tempo de serviço. Então, pega esse CNIS, você consegue ele pela internet, pelo celular, pelo computador, é fácil, através do meu INSS. Lembrando que a Previdência Social não fornece mais esse serviço, ele é unicamente exclusivo, feito pela internet. Conseguiu esse documento, pega toda a documentação que você tem e faz uma análise ali, faz uma comparação para ver se está tudo ok, se está tudo certo. Peça a ajuda de um advogado se você tiver dificuldades. A divergência
quanto aos períodos trabalhados e salários recebidos, pode indicar que o segurado deve verificar a situação mais a fundo e requerer do INSS a sua cópia do processo administrativo. O que é esse processo administrativo? Quando você faz um pedido junto ao INSS de um benefício, você pediu sua aposentadoria, sua pensão, eles fazem um processo, é o PA, é o processo administrativo. Então, se você comparou lá o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, verificou tudo, pegou a documentação que você tem em casa, carnês de contribuição, carteiras de trabalho, não bateu alguma informação, às vezes o salário está menor do que deveria estar, ou falta alguma coisa, o que você pode fazer? Na dúvida, nessa divergência aí, você pede lá junto ao INSS o seu processo administrativo, onde devem estar registradas todas as informações consideradas aí do cálculo que chegou no valor que você recebe hoje, na sua renda. Para quem tem o cadastro lá no Meu INSS, tanto o Cadastro Nacional de Informações Sociais, a sua vida junto ao INSS, que é o CNIS, quanto a cópia do processo administrativo, o PA, podem ser gerados pela internet. Você não vai mais no INSS. Tudo isso você pode pedir pela internet, tá? O Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, ele é gerado automaticamente. Já o processo administrativo, o PA, que deu origem no seu pedido de aposentadoria, caso não esteja disponível para ser baixado lá no seu computador ou no seu celular, de forma automática lá no Meu INSS, precisará ser solicitado, você vai precisar fazer um pedido pelo próprio site, para facilitar a procura aí, na tela inicial lá do Meu INSS, basta você digitar num campo de busca, tem uma espécie de lupa ali, um símbolo redondo sim, que é um campo de busca, você clica ali, você vai digitar cópia de processo, a solicitação aí, o pedido, se você tiver mais dificuldade de fazer esse tipo de pedido junto à internet, você pode fazer essa solicitação, esse pedido, pelo telefone 135 do INSS. Não existe essa história do que o INSS não atende, ele atende sim. Pode ser que você não consiga na hora, pode ser que demore e você não tenha paciência, mas se você for perseverante, realmente tiver interesse, você vai ligar no INSS e ele vai te atender. A revisão aí, o pedido da sua revisão ao INSS, não tem nenhum custo, você não vai gastar nada com isso, não requer um procurador, advogado ou quaisquer intermediários, você vai fazer sozinho, tá? Caso o pedido seja negado, ainda assim, você ainda tem uma chance, e essa é a melhor de todas, recorrer na justiça, onde aumenta a possibilidade de você conseguir o seu benefício. Se eu vou fazer isso sozinho junto ao INSS, por que eu vou procurar um advogado para me ajudar? Você, eu acredito que é uma pessoa que trabalha, não tem, vamos dizer assim, a obrigação de entender de previdência social, não tem a obrigação de entender de leis. Já um advogado, sim, ele é um profissional que ele é obrigado a se manter informado em relação às leis. Então, portanto, daí a necessidade. Você tem dúvida em relação ao seu benefício, não sabe como fazer, procura a ajuda de um profissional para orientar você, para que você entre com esse pedido. Lembrando aqui, para você que já deixou o like, o joinha, né, para esse vídeo, se você fizer um pedido de revisão e o INSS encontrar qualquer probleminha ali, você pode perder o seu benefício, pode reduzir o valor do seu benefício, então tem que ser muito bem estudado. Então você que me acompanhou aqui no vídeo, a revisão do benefício, quando pedir essa revisão? Esse cálculo inicial do valor do seu benefício do INSS pode ser contestado no prazo de 10 anos a partir do dia que você começou a receber. As exceções a essa regra são muito raras, principalmente após uma decisão da Justiça a favor dessa decadência, o prazo decadencial, o prazo de 10 anos, né? Essa decadência aí é uma palavra utilizada na Justiça para determinar quando o direito deixa de existir. A revisão de benefícios a fim do direito ou da decadência ocorre no prazo, portanto, no INSS, no prazo de 10 anos. Como contar esse prazo? A contagem dos 10 anos para uma revisão tem início no mês seguinte
do recebimento do primeiro pagamento realizado no INSS. Então, começou a receber, próximo mês já começa a contar, primeiro mês, e assim, segundo, terceiro, você vai ter 10 anos para correr atrás. Prazo congelado. O período de 10 anos, até a decadência do direito de rever seu cálculo feito no INSS, fica suspenso quando o beneficiário exerce o direito à revisão e permanece assim até a conclusão do seu processo. Então, você tem 10 anos para pedir, mas a partir do momento que você pediu, mesmo que passar o prazo dos 10 anos, você já fez o pedido. Enquanto não houver essa conclusão, você tem o direito mantido. Então, não se preocupe, tá? Mesmo que passar o prazo, o importante é você já ter feito o pedido. Esse congelamento do prazo vale para o tempo que o INSS levar para fazer a revisão administrativa e mais o período de análise da Justiça, caso o segurado resolva judicializar essa questão. Levar essa questão para a Justiça, né? O prazo só fica congelado por uma nova revisão aí, do mesmo tipo, o que o pedido aí gerou a interrupção da contagem. Então, fez o pedido, fica interrompida a contagem para acabar o seu prazo aí de 10 anos. Vamos dar um exemplo aqui. O segurado pede uma revisão para reclamar em um cálculo da sua renda, ignorou um pedido da atividade especial aí por insalubridade, trabalhava com algo que fazia mal à sua saúde, isso não entrou no cálculo e segue para provar aí o seu direito após 1 ano da análise. Caso decida contestar novamente o cálculo do tempo especial, o período da revisão anterior será descontado na prática, a decadência ocorrerá, então, em 11 anos. O que é possível revisar? A revisão sobre a análise de documentos e cálculo da renda realizada pelo INSS no momento do pagamento, da concessão do seu benefício. Alterações na legislação e a defasagem do benefício em relação ao salário mínimo, por exemplo, não permite revisão da aposentadoria. Acontece que quando você começou a aposentar, tinha pessoas que recebiam 4, 3 salários, e hoje estão recebendo aí próximo de 1 salário mínimo. Esse tipo de revisão não existe, não é possível. A revisão só é possível se houver um erro no cálculo do seu benefício. Então, portanto, se faltar algum documento na sua aposentadoria. Mas, repetindo, em relação ao salário mínimo, não existe esse tipo de revisão, porque eles são separados, não tem o mesmo aumento do salário mínimo com o aumento do seu benefício, tá? Como pedir essa revisão? A revisão deve ser pedida primeiro para o próprio INSS, e por meio do Meu INSS, site ou aplicativo, ou pelo telefone 135. Caso o INSS recuse o pedido da revisão feito pelo segurado, ele ainda pode recorrer à Justiça Federal. Algumas revisões só são aceitas pela Justiça. Mesmo nesses casos, é aconselhável pedir antes ao INSS. Um pedido feito diretamente na Justiça pode ser definitivamente recusado, acabando com todas as suas chances de revisão. Às vezes a pessoa diz, acha, acredita, cria essa ilusão de que às vezes o advogado não quer entrar com o seu pedido na Justiça. Não funciona bem assim. Se você não fizer o seu pedido junto ao INSS administrativo primeiro, para então, se o INSS negar você poder recorrer à Justiça, se você fizer o pedido direto na Justiça, pode ser que você perca todo o seu direito e não possa mais realizar aí o seu pedido de revisão de benefício. Então, primeiro, sempre o INSS. Esse aponte de erros, a chance de considerar essa revisão vantajosa aumenta quando o segurado identifica e aponta para o INSS, e no caso aí para a Justiça, o erro que deve ser corrigido. Por isso a necessidade de sentar e analisar bem antes de entrar com o processo. As análises realizadas na concessão de um benefício devem ser registradas no processo administrativo do segurado. Esse processo administrativo, ou seja, dentro do INSS, possui aí no caso, despachos para todas as situações que envolvem uma contagem diferenciada do tempo de contribuição. Se não há necessidade, se não há despacho tratando de alguma documentação específica, é possível que ela não tenha sido analisada. Então,
para tudo que é analisado dentro do seu processo administrativo, existe um movimento, um despacho. Se não houver, né, um movimento tratando daquela documentação específica que você encontrou e que não está registrada, é possível que não tenha sido feita a análise daquele documento, que esteja faltando, né? Essa situação é um forte indício de que o valor da renda pode ter sido prejudicado devido à falta de análise daquele documento. Às vezes você entrou com o processo e o INSS não viu aquele documento. Vamos dar um exemplo? O INSS não contou algum período de pagamento, de contribuição, né? Esse processo administrativo deve explicar o motivo do descarte daquele vínculo trabalhista, por que o INSS não viu aquela contagem ali, não somou aquele tempo de serviço. Ele poderá dizer, por exemplo, que o registro ocorreu após a demissão. Se não há explicação lá no processo administrativo do motivo que esse tempo de contribuição não foi contado, deve-se verificar se houve erro na análise, tá? O que mudou aí lá na Justiça? A Justiça costumava abrir exceções à regra da decadência para o prazo de revisões do INSS. O prazo não era aplicado se o erro na concessão ocorreu porque o INSS deixou de analisar algum documento ou a informação que está no processo administrativo. Então, quando o erro que acontecia dentro do processo administrativo era por conta do INSS, não tinha prazo. A qualquer momento da vida a pessoa poderia pedir essa revisão. Isso não existe mais, hein? Agora, a Justiça passou a considerar aí que a Justiça deve aplicar a decadência mesmo nos casos em que o INSS deixou de analisar documentos entregues pelos segurados quando fez o pedido do benefício. E as decisões trabalhistas aí, pode ter alguma chance? Então, anote bem. Mesmo que a decisão, a Justiça já decidiu que não há decadência do direito da revisão aí se o segurado estiver impossibilitado de apresentar a prova que garantiu o aumento da sua renda. Para não aplicar essa decadência, a decisão exigiu que o segurado comprovasse que não poderia ter pedido a revisão dentro do prazo de 10 anos. Essa decisão se aplica, por exemplo, às verbas trabalhistas obtidas na Justiça, mas que só tiveram a ação concluída depois da decadência do INSS. Nesse caso, a data de publicação da decisão trabalhista é a prova de que o segurado não poderia ter solicitado o recálculo dos seus benefícios. Vamos supor, por exemplo, que acabou o seu prazo de 10 anos para pedir aqui o benefício da revisão, recálculo da sua aposentadoria. Então, o prazo de revisão do INSS vai acabar agora em 2021 para mais de 1.400.000 pessoas que tiveram a sua aposentadoria lá em 2011. Vamos supor que acaba esse prazo. E essa pessoa tem uma ação trabalhista correndo ali. E vamos supor que daqui 1 ano ou 2 já não pode mais pedir a revisão. Ela ganha essa ação trabalhista. Aí a situação muda. Aquele tempo que a pessoa ganhou numa ação trabalhista que corria há muitos anos pode ser utilizado para mudar o cálculo, aumentar o valor do seu benefício de aposentadoria ou pensão. Aí sim, esse prazo decadencial pode ser deixado de lado, mas contado o prazo dessa ação trabalhista através ali do Diário Oficial da União, tem o dia que você começou, que prova que quando você começou esse processo trabalhista, você já, no caso aqui, você ainda estava dentro do prazo de 10 anos exigido pelo INSS para pedir a revisão. Agora, se já acabou o prazo de 10 anos, você pediu a ação trabalhista depois, aí não tem jeito, não tem solução. Eu espero de coração ter ajudado vocês. Corram atrás dos seus direitos. São mais de 1.400.000 pessoas que vão perder o direito de revisão agora em 2021. São pessoas que pediram a aposentadoria lá em 2011. Então, corre atrás dos seus direitos. Você tem 10 anos para pedir a revisão do seu benefício, caso você tenha alguma dúvida. Lembrando aqui, são 10 anos. Só para finalizar, aquela história que você ganhava tantos salários, hoje ganha menos, não existe revisão para esse caso, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto com o vídeo. Quero agradecer a presença de todos, aproveitar essa oportunidade, deixar um forte abraço para todo mundo que me segue, independente do assunto que eu trago aqui no vídeo.
Meu muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua presença aqui. Que Deus abençoe as nossas famílias. Hoje uma quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo tentando ajudar vocês. Dúvidas? Deixa nos comentários. Eu volto com esse vídeo quantas vezes for necessário para ajudar vocês. Até o próximo vídeo.